Olá, essa música que você acabou de ouvir é uma música autêntica do tempo de Santa Teresa. Eu acho que você conseguiu ouvir os tamborins, o ritmo marcado, as flautas de bambu, não é? Ou de madeira. Acho que você conseguiu entender como eram as festas de Santa Teresa, os recreios de Santa Teresa no seu mosteiro. E eu fiz questão de começarmos com essa música para nós entrarmos bem no espírito daquilo que nós vamos ver nas próximas 10 reuniões, que é a oração em Santa Teresa. A oração em Santa Teresa d'Ávila, segundo o Castelo Interior. Então, nós vamos fazer um roteiro, nós vamos caminhar juntos. Eu creio que você já preencheu aquela tabela que você recebeu na semana passada, seu formador fez para você. Creio que você já preencheu tudo da introdução, creio que você já leu a introdução. E agora eu queria colocar você no contexto da época de Santa Teresa, para que nós possamos ter toda a riqueza que essa doutora da Igreja nos deu na vida de oração. Então, você viu a abertura, a música espanhola da época de Santa Teresa, você viu alguns castelos da época de Santa Teresa, mas agora vamos entrar mais a fundo nessa figura que Santa Teresa utiliza para falar da alma. Como era um castelo medieval? Santa Teresa, no começo, ela escreve, no começo da Era Moderna, no primeiro século ainda da Era Moderna. E, claro, naquela época, o tempo, vamos dizer assim, passava muito mais devagar, as coisas demoravam muito mais a acontecer. Então, esse castelo que Santa Teresa retrata no seu livro Castelo Interior é um castelo medieval, embora ela viva na Idade Moderna, a Idade das Descobertas, do Descobrimento, e a idade em que os castelos já tinham a artilharia. Mas Santa Teresa escolhe dizer que a nossa alma é como um castelo interior. E como é que eram os castelos da época de Santa Teresa? Você vai ver nas figuras que nós vamos passar, você vai ver que é uma coisa muito diferente do que nós imaginamos. Não sei se você já teve oportunidade de visitar algum castelo medieval. Tem alguns na Europa que são colocados para visitação. E aí hoje eles são iluminados, eles são luxuosos, eles são bonitos, eles são limpos, não é? Mas na época de Santa Teresa não era bem assim. Vamos lá, vamos começar pela porta do castelo. A porta do castelo era na Idade Média, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna. A porta do castelo era sempre aberta. As pessoas entravam e saíam do castelo quando queriam, exceto em tempo de guerra. Em tempo de guerra, estavam postados na porta do castelo as sentinelas, das quais Santa Teresa vai falar. Então, normalmente, se podia entrar no castelo para falar com alguém que trabalhava lá, para resolver algum negócio e até para falar com o senhor do castelo, não é? Aquele nobre que morava no castelo. Pois bem, então essa porta era uma porta evidentemente bem fortalecida, às vezes era uma porta tripla,
mas normalmente ficava aberta. E, repito, somente nos tempos de guerra tinha, então, os sentinelas bem armados que não permitiam que as pessoas entrassem. Ao redor do castelo havia um fosso, algumas vezes cheio de água, algumas vezes seco. E por que esse fosso era cheio de água? Em primeiro lugar, para os inimigos não entrarem no castelo. Mas, em segundo lugar, porque aquela água tinha também uma serventia, que nós vamos ver daqui a pouco. Entrando no castelo, nós encontramos uma vida animadíssima. Os castelos não eram desertos como nós vemos hoje. Moravam, em média, num castelo, entre 100 e 150 pessoas. Vou repetir, num castelo moravam entre 100 e 150 pessoas. E essas pessoas faziam tudo o que você pode imaginar no castelo. Elas plantavam, porque dentro do castelo tinha um lugar para plantação. Elas eram ferreiros dos cavalos, não é? Elas cuidavam dos animais. E uma coisa interessante é que os animais tinham livre acesso no castelo. Eles passavam de uma sala para outra, de um cômodo para outro. E, na época, os cachorros eram responsáveis por lamber a mão dos comensais, não é? Dos que estavam lá no banquete, porque não havia água para lavar, não havia água com facilidade, e guardanapo muito menos, né? Então, as pessoas comiam e colocavam as mãos para os cachorros lamberem. Então, para a gente entender bem Santa Teresa, a gente tem que perceber isso. O castelo era habitado por mais de 100 pessoas, ou mais de 150, né? Pessoas, adultos, jovens, crianças, idosos, cavalos, burros, cachorros, galinhas, patos, coelhos, javalis, todo tipo de animal de caça que era prisioneiro e colocado lá, porcos, não é? E nós temos que nos lembrar que não havia açougue, não havia peixaria, né? E então o castelo, em geral, ele tinha um pátio com todos esses animais e todas essas profissões: serralheiro, ferreiro, pedreiro, cozinheiros, né? Os cozinheiros tinham muito prestígio no castelo, né? Ordenhadores, lavradores e, claro, serviçais da casa. Esses serviçais, eles não possuíam cama nem nada de próprio. Evidentemente, eles tinham as roupas deles. E eles dormiam no chão. Era normal, não era maldade nenhuma, mas eles dormiam no chão. Só quem tinha um quarto, como nós entendemos hoje, quarto, né? Um aposento, que Santa Teresa vai falar muito do aposento real. Só quem tinha um quarto com lareira, com cama e com tapeçarias para tampar o vento que muitas vezes passava pela greta, né? Quando o castelo não era bem construído. Então, tapeçarias enormes que eram colocadas nas paredes, não eram para enfeitar, elas eram colocadas para proteger do frio e também para proteger do vento, né? Então, só quem tinha esses aposentos com colchão, lençol, cobertor, travesseiro, peles para se cobrir, não é? Eram os senhores do castelo. O senhor do castelo e a sua esposa e os seus filhos, não é? Os outros dormiam no chão. Santa Teresa vai falar muito dessa atividade do castelo. Nas salas mais próximas ao aposento do senhor do castelo, era menos confuso, tinha menos gente,
porque só alguns privilegiados poderiam chegar perto dos aposentos do senhor do castelo, que no caso de Santa Teresa vai ser o rei. Então, chegar perto dos aposentos do rei, dos aposentos do senhor do castelo, era um privilégio para poucos. E eles se consideravam muito felizes quando eram admitidos nesses cômodos, porque ali eles podiam dormir no chão, mas dormiam mais perto da lareira, tinham menos frio, tinham onde se encolher um pouco. Então, a gente precisa saber desses dados para a gente entender quando Santa Teresa fala das primeiras moradas do castelo, com muita gente, com muita distração, com muita confusão, muito barulho, muito falatório, né? E depois, quando a alma vai se aproximando, quando a pessoa vai se aproximando dos aposentos do rei, né, da Câmara Real, do lugar onde o rei habita, né, à medida que a pessoa vai se aproximando, tem menos barulho, menos confusão, menos sujeira, etc. Outra coisa importante para nós sabermos sobre esses castelos, né, é que não só os animais tinham acesso ao castelo numa boa, não havia separação entre pessoas e animais nos castelos medievais. E não só isso, mas a parte sanitária, né, de higiene pessoal era muito comprometida. Nós vamos ver que Santa Teresa vai falar diversas vezes das sevandijas. E você, com certeza, já preencheu lá o seu quadrinho para ver o que eram as sevandijas, não é? E já leu a carta que eu fiz também, onde eu explico um pouco o que são as sevandijas. Então, sevandijas são vermes que moram nas feridas, por exemplo, dos animais e das pessoas também. Mas sevandijas é um nome, vamos dizer assim, coletivo. Ela indica verme, mas indica também lesma, piolho, lêndia, escabiose, lavra migrans, todo tipo de doença de pele provocada por animais ou habitada por animais. Então, naquela época, o normal era tomar um banho por ano. Isso é uma coisa que nós hoje ficamos espantados, né? Como assim? Santa Teresa não tomava só um banho por ano? Eu não sei quantos banhos ela tomava. Eu sei que na época medieval, logo antes da época dela, né? E esse castelo sobre o qual ela fala, nesse castelo só se tomava banho uma vez por ano. E mesmo assim, o pai tomava primeiro, a mesma água ia para a mãe, ia para cada um dos filhos por ordem de idade. Tanto assim que os casamentos, em geral, se realizavam em junho, porque o banho era tomado, em geral, em maio, né, quando vinha a primavera e se derretia um pouco as neves dos cumes. Eles tinham, então, mais água. É importante a gente entender, porque quando Santa Teresa vai falar das primeiras moradas, ela diz que as pessoas entram com elas tantas sevandijas que elas não conseguem enxergar. Então, nós do século XXI, nós dizemos assim, então, sevandijas entraram como voando no ombro das pessoas, caminhando com as pessoas. Não, as sevandijas entravam nas pessoas. Nas pessoas. Então, piolho nos olhos, piolho nas barbas, piolho na sobrancelha, no cabelo, todo tipo realmente de sevandija. Não tem outro nome, né? Todo tipo de verme, de infestação, de parasita, né? Os parasitas são tipos de sevandijas. Então, os parasitas entravam na pessoa.
E as pessoas, diz Santa Teresa, não conseguiam enxergar direito, porque com elas entravam as sevandijas, ou seja, nos seus olhos, nos seus cílios, na sua barba, na sua cabeça, estava tudo cheio de sevandija, né? Fora alguma eventual ferida. Então, essa sevandija da qual Santa Teresa fala não é uma coisa anormal para as pessoas que entravam no castelo. Esse castelo aberto a todos, as pessoas entravam desse jeito. Só que Santa Teresa, evidentemente, se refere à alma da pessoa. A alma da pessoa, o estado da pessoa, quando ela entra no castelo, ela entra com toda essa espécie de vício, de paixões, de pecados e tudo mais, né? Outra coisa importante na época de Teresa, que nós precisamos saber para entender o livro, é que, evidentemente, não havia esgoto. E todo o esgoto, né, todas as fezes, urina, tudo isso era colocado, jogado por uma... Tinha aqui, vamos dizer assim, um buraco onde as pessoas faziam as suas necessidades, que caíam numa caixa, não é? Prioritariamente era madeira que se usava, mas talvez tenha algum outro material. Essa caixa depois era tirada e logo em cima tinha uma janela que dava para fora do castelo. E as fezes, então, eram jogadas por essa janela e escorriam até um fosso, que podia ser seco ou molhado. Então, o fosso era, assim, o lixão, vamos dizer. E, evidentemente, cheirava muito mal. Santa Teresa, ela vai falar do mau cheiro, não é? De algumas almas, o mau cheiro do pecado. E quando a gente se lembra desses fossos que recebiam todo tipo de fezes, de homens e de animais, e todo tipo de lixo da cozinha, resto de caça, resto de verdura, resto de carne, resto de peixe, a gente pode imaginar muito bem o que Santa Teresa chamava o mau cheiro do pecado, o mau cheiro do pecado mortal. Então, esse é mais ou menos o cenário, né? Talvez não seja um cenário muito romântico, nem o cenário daquele castelo onde se dançava valsas e príncipes e princesas, todo iluminado com muitas... Não era assim. O castelo era frio, havia, evidentemente, as salas maiores, não é? Onde se comia, se bebia, havia os trovadores que divertiam as pessoas que estavam por ali, havia os malabaristas, enfim, os que declamavam poesias para, vamos dizer assim, para ser o lazer das pessoas que moravam no castelo. Tudo isso existia, mas o castelo, em geral, ele era não muito higienizado, digamos assim, era frio, era escuro, e quando não tinha tapeçaria, ainda havia o risco do vento passar sobre as paredes. Por entre as pedras da parede. A argamassa não era o cimento que nós usamos hoje, mas era uma argamassa que caía com facilidade, deixando então brechas entre as pedras pelas quais entrava o vento, seja muito frio, seja muito quente, né? Então, nós vemos que Santa Teresa, ela vai usar, como nós vimos aqui na introdução, vários elementos dessa vida do castelo para mostrar o caminho que faz uma pessoa, desde quando se decide entrar no castelo, até chegar ao aposento do rei. Você deve estar me perguntando, mas de que tamanho era esse castelo? Então, tem castelo de todos os tamanhos,
né? E tem castelo com todos os tipos de profissão e castelos com diversos números de habitantes. Porém, a gente precisa se lembrar que a vida girava em torno desse castelo, né? As plantações, os animais, era o rei ou o dono do castelo quem tinha jurisprudência. Era ele que decidia questões entre pessoas, era ele quem julgava. Ele era não somente o dono das terras, mas ele era também o juiz. E, naturalmente, havia castelos menores e castelos maiores. O castelo do qual Santa Teresa fala, ele parece um grande castelo. Para começar, ela diz que o castelo tem tantas moradas quantas são as moradas do céu. Então, vocês podem imaginar o número de aposentos ou moradas desse castelo. Não é? Ela usa a palavra morada para o que hoje nós usaríamos como aposentos. Não é? Então, vamos dizer, se houvesse 150 pessoas no castelo, era necessário haver um aposento ou uma morada para abrigar essas pessoas, para fazer todas as funções, cozinha, banheiro, criação de animais, tudo mais para essas pessoas e para o senhor do castelo. Então, o castelo de Santa Teresa, ele tem a concepção do castelo medieval, a concepção arquitetônica e a concepção também de vida do castelo medieval. Porém, ele não tem a mesma estreiteza, a mesma pequenez e a mesma escuridão do castelo medieval. Santa Teresa diz que o castelo do qual ela vai falar é como um diamante puríssimo. E Santa Teresa usa às vezes a palavra diamante, às vezes a palavra cristal. Hoje a gente diz, bom, afinal, era um diamante ou era um cristal? Né? Hoje nós temos, inclusive, cristais sintéticos, né? Fabricados pelo homem, com brilho semelhante ou até maior do que o cristal extraído da natureza. Então, Santa Teresa fala desse castelo, que é um diamante ou um cristal, e nós precisamos nos lembrar que um diamante é um cristal, é um tipo de cristal, e que hoje em dia nós sabemos disso, mas na época de Santa Teresa, evidentemente não se sabia. Então ela usa a palavra diamante e cristal um pelo outro toda hora. Ela não faz a diferença. O que ela quer mostrar e que é importante é que ela é límpido, transparente, brilhante, belo. E, como ela vai dizer também várias vezes, as moradas eram amplas, enormes. E ela insiste que a alma, ela vamos já falar mais sobre a alma, mas ela contém o mundo inteiro. E que nesse castelo, quando nós entramos nesse castelo para encontrar o rei, para desposar o rei, né? Na verdade, é toda uma história de amor esponsal. Nós entramos em lugares cada vez mais amplos, cada vez mais iluminados, porque estão cada vez mais próximos do sol, do rei. Então, ela diz que esse castelo de diamante belíssimo, puríssimo, ele tem em seu centro um sol, um rei. E esse sol, esse rei, joga a sua luz em todas as direções do castelo. Quanto mais perto você estiver do portão e do fosso e do lado de fora do castelo, menos luz você tem, evidentemente. Mas quanto mais você vai se aproximando do aposento do rei,
que é no centro do castelo, mais você vai tendo luz, né? Mais você vai podendo usufruir da presença do rei até o matrimônio espiritual, que é as 7 moradas. Santa Teresa vai falar em 7 moradas, mas ela mesma vai dizer que nas 7 moradas existem várias outras moradas. Então, eu vou pedir que coloque novamente a figura do castelo, onde você pode ver o castelo por dentro, né? Então, você observa essa figura, você vai ver que qualquer castelo, quando você olha por fora, é aquela coisa maciça, sem janela. Só tem a janelinha lá em cima e acima da janelinha tem o lugar dos flecheiros, né? Das pessoas que jogavam setas, ou flechas, né? Mas setas para atingir o inimigo, não deixar o inimigo entrar no castelo. Então, essa parede por fora, ela é maciça, mas por dentro ela é como um prédio, como um edifício de vários apartamentos, vamos dizer assim, de várias moradas, na linguagem de Santa Teresa. E cada uma dessas moradas tem nela outras moradas, né? Então, o que Santa Teresa tenta expressar e que nós tentamos imaginar, mas não, eu confesso que não é fácil, né? É realmente um diamante imenso, porque os castelos eram imensos. Dentro desse diamante, no centro, um sol que irradia luz para o castelo inteiro. Ao redor deste sol, que é o aposento real, a morada do rei, você vai ter várias outras moradas, vários outros aposentos, tão numerosos quanto as moradas do céu. Então, Santa Teresa está querendo dizer o quê? Jesus disse, no céu há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, no céu há tantas moradas quantas Deus queira oferecer às almas. Também aqui nesse castelo há tantas moradas quantas Deus queira nos dar. E uma morada se divide em várias outras moradas, né? Talvez a figura mais próxima seja realmente um apartamento, um prédio de apartamento, só que evidentemente nas condições medievais. Santa Teresa mesma, ela morava, né, nasceu e morou em Ávila, né? E vou pedir que mostre aí uma foto minha e da Mei e uma foto minha e da Érica em Ávila, não é? Em 2015, né? 2015 nós fomos a Ávila pregar sobre a vida de contemplação numa comunidade nova, mais ou menos assim, né? Os jovens e a vida de contemplação, a vida interior, a interioridade dos jovens. Nós fomos pregar em Ávila. E graças a Deus a Mei foi comigo, foi um auxílio eficaz, e a Érica, então, também era nossa anfitriã e foi também um auxílio eficacíssimo. E um dia nós saímos para ver as muralhas de Ávila. Então, se você vê aí na foto, essas muralhas eram as muralhas que cercavam a casa de Santa Teresa, a cidade de Ávila, né? Então, Santa Teresa via essas muralhas constantemente. Não é que Ávila fosse um castelo, né, no sentido mais estrito da palavra, mas era uma cidade murada, ou seja, uma cidade com altas muralhas, com esses quadradinhos que você vê, aonde ficavam os seteiros, né? Então, Santa Teresa era muito influenciada por essa figura do castelo, não é? Como todas as pessoas da época dela, evidentemente, não é? Que haviam acabado de sair da Idade Média, né? Estavam somente há um século, ou menos ainda, na Idade Moderna, menos de um século, e ela tinha ao redor de si
essas muralhas. Pois bem, voltando. Santa Teresa, então, ela imagina esse castelo transparente, brilhante, belíssimo, como um diamante imenso, esse sol no centro do diamante. E diz que a entrada para encontrar o rei é a oração. A porta do castelo é a oração. Aí é que entra o nosso assunto. Nós, na comunidade Shalom, nós vivemos para encontrar o rei. O maior objetivo da vida de um cristão, da vida de um batizado, e mais ainda um consagrado, e mais ainda um consagrado na comunidade Shalom, cujo cerne, cujo centro é o amor esponsal, a nossa vida consiste em passar por essa porta através da oração e caminhar nessas moradas a fim de desposar o rei. Na 7ª morada, nós desposamos o rei. É assim o cume da vida de oração, o cume do amor esponsal, o matrimônio espiritual. Então, o livro de Teresa, como diz aqui a introdução, o enredo do livro é muito simples. É a história de uma pessoa que resolveu rezar, resolveu ter vida de oração, resolveu ter uma vida interior autêntica, resolveu não viver fazendo de conta que reza, mas resolveu de fato rezar. Essa pessoa entra no castelo com todas as suas sevandijas, nós vamos ver na próxima vez, e não enxerga nada. Santa Teresa vai dizer que essa pessoa é como um surdo-mudo. Ela não consegue ouvir os sons de vida do castelo, ela também não consegue falar, não consegue se expressar, porque ela está somente começando a aprender a rezar. Depois nós vamos falar dessa pessoa. Mas a história se resume: essa pessoa que resolveu levar a sério sua vida espiritual, que resolveu levar a sério a sua vida interior, ela, pela oração, entra no castelo para encontrar o rei. Veja bem, a pessoa não entra no castelo para conversar com o ferreiro, ver se ele pode ajeitar a ferradura do cavalo dela. A pessoa não entra no castelo para pedir à cozinheira uma receita de javali ao forno. Não. A pessoa entra no castelo para encontrar o rei. E claro, para encontrar o rei, ela precisa passar por uma série de aposentos, por uma série de moradas, até que finalmente ela é admitida ao noivado espiritual e em seguida ao matrimônio espiritual. Então ela vai sofrendo uma série de purificações, ela entra cheia de sevandijas, de pecados, de paixões, de os sentimentos desorganizados, ela entra cheia de cedendo, cheia de fraqueza da vontade, cedendo aos instintos, mas o rei, o sol, vai purificando essa alma e vai atraindo essa alma. Algumas almas vão se perder no meio do caminho, algumas pessoas vão se perder, porque ao invés de procurarem o rei, vão se distrair com a moça que cozinha, com o senhor que está construindo uma nova porta, com aquele outro que está fabricando uma mesa, com um outro que está fazendo argamassa para fazer uma nova torre no castelo. Ela fica se distraindo ali com aquele povo e ela nunca chega no rei. Ela entrou no castelo, ela tem vida de oração, mas se distrai com o ferreiro, se distrai com o cozinheiro, se distrai com o caçador, se distrai com o lavrador,
e se esquece que ela entrou no castelo para encontrar o rei. Mas a pessoa que entra no castelo e não desiste enquanto não encontra o rei, enquanto não entra no aposento do rei, essa pessoa é levada ao aposento do rei. O próprio rei a purifica, o próprio rei a atrai e, principalmente, o próprio rei a transforma e o próprio rei a atrai a si. Aí você vai dizer, não, Emi, isso não é para mim, não. Isso é para a madre lá do Carmelo. Isso é para a irmã Bernadette, irmã Maria da Paz, né, que está no céu agora. Isso é para o Frei Patrício, isso não é para mim, não. É. Isso é para todos os batizados. Claro que nem a todos Deus concede a graça imensa de chegar à união do matrimônio espiritual. Mas todos nós, todos, especialmente se você é Shalom, todos nós somos chamados a esta jornada em busca dos aposentos do rei. Dispostos a tudo em busca do nosso objetivo, que é chegar aos aposentos do rei. Santa Teresa, nós vamos repetir um pouco todos esses assuntos, aprofundar, né? Mas Santa Teresa, ela fala sempre da pessoa. Ela usa a palavra alma, porque na época dela, o conceito de pessoa que nós temos hoje não existia. Gente, tem coisas que não existiam e ponto final. Não é? Então, quando ela fala alma, nós diríamos hoje pessoa, formada de corpo e espírito. Nós, pessoas que temos um corpo e um espírito. Quando Teresa fala dessa alma, em nenhum momento, em nenhum momento, eu disse que palavra? Nenhum. Em nenhum momento Santa Teresa vai falar só do espírito. O espírito foi e entrou na morada do rei. Isso não existe para Teresa. Para Teresa, a maturidade humana e a maturidade espiritual andam juntas. Você conhece quando uma alma espiritualmente está perto do castelo do rei pela maneira como aquela pessoa vive. Entende? Não há uma separação, uma dicotomia entre alma e espírito em Teresa, que é algo fantástico para o entendimento da época dela. Santa Teresa, ela está séculos à frente da época dela. Hoje nós falamos de coisas que Santa Teresa já falava há 500 anos atrás. Então, para Teresa, o amadurecimento humano se dá junto com o amadurecimento espiritual. Não é que o espiritual venha primeiro e o humano depois, ou que o humano venha primeiro e o espiritual depois. Não, ela não parte a pessoa humana em alma e corpo, como nós dizemos hoje, ou em espírito e corpo. Não, Santa Teresa, para ela, o progresso na vida de oração, o progresso na busca pelo aposento do rei, ele é feito sempre pela pessoa inteira. Daí que Santa Teresa vai falar diversas vezes do autoconhecimento, da necessidade da pessoa se conhecer. Porque se a pessoa não se conhece, ela não tem como amadurecer. Eu espero que você esteja anotando tudo isso. E se você preencheu aquela tabelinha, você com certeza está se recordando das coisas que eu estou falando e está vendo se você colocou certo ou errado o preenchimento da sua tabela.
Eu quero pegar de forma especial a página 8 da introdução dessa edição aqui, que é a edição da Paulus. Ok? Paulus e Paulinas têm a mesma introdução. Na verdade, é o mesmo livro que deixou de ser editado pela Paulinas e passou a ser editado pela Paulus. Tá bom? Na página 8 tem algo fundamental. Eu faço questão de ler com você. Por favor, abra o seu livro na página 8. Ele vai falar sobre a grande descoberta de Teresa. Presta atenção. Pois esta é a grande descoberta que Teresa pretende divulgar com seu livro Castelo Interior. Deus habita no mais íntimo da alma. Você vai dizer, Emi, eu sei disso desde que eu nasci. Sabe não. Por que eu digo isso? Olha o que ele vai dizer depois. Deus habita no mais íntimo da alma. Tal verdade, compreendida através da experiência, tal verdade é das formulações mais antigas do pensamento de Teresa. Contra ela se posicionaram, inclusive, vários dos seus confessores, porque era uma coisa que na época não se dizia, não se sabia. Esses confessores admitiam a presença divina apenas através da graça, nunca da essência. E Teresa dizia que Deus está presente na alma humana, no centro da alma humana, que é o castelo. Deus está presente como está presente no céu, ou seja, em essência. Você entendeu porque eu disse que às vezes a gente pensa que sabe, não sabe? Deus, presta atenção, do jeito que Deus está no céu, na sua essência, Deus está também na sua alma, na sua essência. Deus está presente em você como essência de Deus, não como um efeito de Deus, não como uma graça que Deus lhe dá de ser amiguinho de Deus. Deus e você são uma coisa só, como diz Elizabeth da Trindade, porque Deus toma iniciativa de, em essência, quer dizer, Ele mesmo habitar em você. Não é um retrato de Deus, não é um reflexo de Deus, não é uma ideia de Deus, é a essência de Deus. Acho que você pode imaginar uma pessoa que se olha no espelho, ela traz um reflexo. Uma pessoa que tira uma foto, ela tem uma imagem. Uma pessoa que te dá um abraço, ela deixa um efeito em você. Não é nenhum desses casos. É a presença de Deus em essência na sua alma. Por isso você encontra Deus e encontra o céu na terra quando você decide entrar em você e falar com Deus dentro de você. Deus que habita dentro de você. Continuando a leitura. Teresa é clara. Deus se encontra na alma como se estivesse no céu. Deus está na alma, assim como está no céu. Por isso mesmo, a própria alma, a tua alma, a minha alma, para usar a nossa linguagem de hoje, né? A tua alma, a minha alma, é outro céu no qual se pode entrar através da oração. E isso é importante frisar, o castelo interior é guia
para a vida de oração. Guia de viagem para o nosso mundo íntimo. E lá na frente ele vai dizer guia de migração. Eu não viajo para o castelo interior, encontro o rei e tal, como nós vamos encontrar o Papa, não é? Papa, que bom estar com você. Pois é, mas agora você vai para o Vaticano, para os seus aposentos, e eu vou voltar para o Brasil. Eu encontrei o Papa e voltei para o Brasil. É uma viagem que eu faço ao Vaticano. Não é assim. Esse guia de viagem do portão, da porta do castelo, até o aposento do rei, esse guia de viagem é, na verdade, um guia de migração. Eu migro de mim mesma para o lugar onde se encontra o rei e o desposo, e me uno a ele. Emi, quer saber? Eu fico muito feliz se eu estivesse nas terceiras moradas, na segunda. Esse negócio de sétima morada, Emi não está vendo que não é para mim? É, meu irmão, é. Senão eu não estava aqui perdendo meu tempo. É para você. Deus te chama a isso. Deus te chama a essa migração. Santa Teresinha também fala nisso. Né? Fala que o céu está na alma, que o céu está em nós. Santa Elizabeth da Trindade, mais ainda, né? Ela diz: Senhor, Trindade que eu adoro, ajuda-me a me esquecer de mim mesma completamente para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica, como se minha alma estivesse já na eternidade. Então, os místicos encontram o céu aonde Deus está. E São Tomás de Aquino, né, que é teólogo, né, e todo teólogo de verdade é um místico, né? São Tomás de Aquino diz uma frase fundamental: o céu é o lugar aonde Deus está. Ponto. Uma frase curtinha, pouquíssimas palavras. O céu é o lugar onde Deus está. 8 palavras. 8 palavras. O céu é o lugar onde Deus está. E Santa Teresa diz que Deus está, em essência, em você, na alma. E que, ao entrar para esse castelo, ao decidir-se pela vida interior, ao decidir-se pela vida de oração, você então começa uma viagem, uma jornada de migração. Você vai ser um emigrante que vai se estabelecer nesse céu que é Deus dentro de você. Para terminar, Santa Teresa faz toda essa jornada e diz várias vezes, nós vamos ver, baseada na fé. Na fé. Não só naquela fé que crê, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo. Não só essa fé que crê, mas a fé que confia, a fé que vive, que confia. Eu confio que o meu esposo, o rei do castelo, está me esperando nas sétimas moradas. Eu confio que quando eu já começar a entrar nesse castelo, ele mesmo, ele, não eu, mas ele vai me atrair. Eu confio que com um pouco de esforço, de adesão à vontade do meu Deus, ele vai me purificar e vai me levar de morada em morada, de aposento em aposento, até o aposento onde ele está. Eu confio que Deus faz em mim uma obra de santificação. Eu confio que nas 3 primeiras moradas eu preciso fazer um pouco mais de esforço, mas que a partir da 5ª, da 4ª, ele vai me levar, né?
quarto é uma morada de transição, mas a partir daí Deus cada vez vai tomando mais posse da minha alma. E Ele mesmo vai fazendo o trabalho de me purificar. Meus queridos, é a esta aventura que nossa vocação nos chama. Nessas próximas 9 semanas, nós não vamos falar somente de Teresa. Nós vamos falar de Teresa e do Shalom. E você vai encontrar passagens no castelo interior que você remete à sua história de vida, que você remete aos escritos. Você entende os escritos, você entende o amor esponsal quando você percebe que tudo é questão de uma jornada interior para o encontro do Rei. Você percebe o que é a obra nova quando você percebe que o próprio Rei te renova e te leva até o aposento dele. Te transforma, faz uma metamorfose em você e te leva até o aposento dele. Tá certo? Vamos começar a nossa aventura? Agora, eu conto com você. Nós não vamos, em 10 semanas, ter tempo de ler juntos, explicar o que nós lemos e ainda explicar a doutrina de Teresa. Impossível. Isso vai estar, então, dividido em pequenos DVDs, em estudo desse grupo de 3 que hoje o seu formador vai dividir. E olha lá, formador, você faz parte do grupo, viu? Não invente de ficar fora do grupo, não. Você e os seus assistentes, vocês precisam fazer parte desses grupos de 3. Não se coloque fora da formação. Um formador que fica fora da formação não entendeu ainda que ele também é formando. E fica um pouco ausente, um pouco distante. Não, mergulhe de vez na vida do seu formando. Se submeta à formação que ele está fazendo. Então, você e seus formadores, vocês vão ter os grupinhos fixos de 3. Então, às vezes, eu vou dar a doutrina no grupinho. Às vezes, a doutrina vai estar no DVD. Às vezes, a doutrina vai estar no que você vai levar para casa, para fazer em casa e ler em casa. Então, eu preciso de você. É um material riquíssimo. Nós somos chamados a rezar assim. E aos poucos a gente vai vendo mais detalhes da vida de oração. Nós somos chamados a rezar desse jeito. Eu preciso muito de você. Sozinho eu não posso fazer nada. Por isso é que, já contando com você, durante várias semanas, mais de um mês, a gente tem trabalhado intensamente para que você possa ter essa riqueza e possa entender a altura à qual Deus chama a tua alma. Essa alma bela, essa alma linda, adorada, essa alma por quem Deus deu a vida, essa alma que Deus ama, essa alma a qual Deus quer se unir. Mas sobre a beleza da alma a gente fala da próxima vez. Olha lá, preencha a tabela, faça o exercício e para a próxima vez, eu vou pedir ao Mano que coloque aí embaixo, por favor, Mano. Da próxima vez você vai ler o capítulo 1, número 1, 2, 3 e 4. Então, você, na sua oração pessoal, especialmente, eu queria que você, com essas bases que nós demos, que você fosse lendo capítulo 1, números 1, 2, 3 e 4. É sobre eles que nós vamos falar da próxima vez. E é muito importante que você tenha rezado antes para poder entender o que nós vamos fazer. Vai ser muito bom. Vamos fazer uma viagem maravilhosa e vamos todos migrar juntos para o coração do nosso esposo. Antes dos avisos, dos famigerados avisos, vamos conversar um pouquinho sobre qual é a nossa expectativa. O que você espera dessas 10 formações sobre a vida de oração aos moldes de Teresa? Deus te abençoe.